Ok, tá gravando. Pessoal, a notícia que eu quero dar para vocês é que na semana que vem, dia 22, gente, eu vou fazer uma prova, tá? Com vocês, semana que vem. Foi disponibilizado, a UX mandou para a gente um pronunciamento oficial, de como devem ser feitas as avaliações nas disciplinas, tá? E eu vou fazer a minha primeira avaliação com vocês semana que vem, tá? Vai ser uma prova aonde vai cair o conteúdo de citologia, sistema ósseo e muscular. Sistema nervoso não vai cair, tá, gente? Que é isso que a gente aprendeu semana passada e vamos aprender hoje, tá? Isso seria uma prova à parte. Eu vou fazer uma prova com você semana que vem, tá? Como vai ser esta prova? Será uma prova objetiva lá dentro do AVA, aonde vocês terão tempo para fazer a prova. Só que calma, vocês não serão avaliados pela nota que vocês tirarem na prova, tá? Ah, a UX disse para nós fazermos avaliações continuadas, né? Que a gente chama, é um método pedagógico de avaliação que se dá com o processo. Então, o que eu vou fazer? A minha avaliação, vocês vão fazer a prova, e aí vocês vão lá. Tinha 20 questões, eu acertei 10. Fiquei com nota 5. Não, não ficou com nota 5. Por quê? Porque se tu corrigir as outras 5 questões que você errou de uma forma que eu chamo de forma dissertativa, você tira 10, tá? Então vocês vão ter uma oportunidade de fazer as questões erradas novamente, dissertativamente, para recuperar a nota que não conseguiram tirar, tá? Então, vocês podem tirar 10 facilmente, só que isso tem que ser feito ali no horário da aula. Então, eu queria saber com vocês aqui se vocês sabem se tem algum colega com dificuldade de estar presente no horário da aula, porque aí eu tenho que ver qual é o horário que ele vai fazer, tá? Então, eu vou mandar isso em anúncio depois para vocês, que a prova vai ser assim, vai ser uma prova, vocês vão fazer, ou seja, quem for bem na prova, por exemplo, tirei 9, vai ter só um pouquinho para corrigir, sabe? Daí vai ser, barbada, né? Pô, fui bem na prova já, então eu vou corrigir só um pouquinho, daí corrige o resto e tira 10, tá? Se corrigir certo, daí a correção, esta eu irei avaliar, tá? Porque ali, daí vocês vão ter os materiais para consultar, né? Eu vou dar aí 2, 3 horas para vocês postarem a resposta, né? Deixar uma pasta aberta até meia-noite, assim, para vocês fazerem, aonde vocês vão postar as respostas dissertativamente. Então, por exemplo, vai ter uma pergunta lá assim, qual a função da mitocôndria? Né? Gente, as perguntas são as mesmas que eu postei no AVA de músculo e osso, tá? Eu só tenho que postar agora algumas de citologia para vocês fazerem. Daí vai ter umas assim, sei lá, qual a função da mitocôndria? Síntese proteica, respiração celular, vai ter ali as funções. Por exemplo, aí você marcou a resposta síntese proteica. Errado, né? Porque a função da mitocôndria é respiração celular. Portanto, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que responder dissertativamente essa questão. Então, você vai dizer assim, questão 1, né? Você errou a questão 1. Vai estar assim, a função da mitocôndria é respiração celular. E aí eu quero um acréscimo, eu quero um plus nessa informação. Daí você vai dizer aonde se pode fazer por via aeróbia ou anaeróbia. Aeróbia com presença de oxigênio, anaeróbia sem a presença de oxigênio. Então eu quero pelo menos mais uma ou duas informações a respeito daquele assunto, tá? Então vocês vão responder o assunto e vão acrescentar uma nova informação. Mas isso tudo eu vou explicar na semana que vem novamente. Então, estudem para errar o mínimo possível e ter o menor trabalho possível na hora de corrigir a prova, tá, gente? Mas não se esqueçam, vocês não serão avaliados pela nota que vocês tirarem na prova, vocês serão avaliados pela nota da correção da prova, tá? Porque daí eu vou dar
Por exemplo, a aula começa às 7h40. Eu vou dar até 8h30 para vocês fazerem a prova. E aí eu vou deixar uma pasta aberta até a meia-noite para vocês postarem a correção da prova. Então, essa correção é o que eu vou avaliar. Se a correção vai estar correta e se cada resposta vai ter uma informação nova, uma informação adicional sobre aquele tópico. Deu para entender mais ou menos como vai ser? Ó, bom saber. A Ana Beatriz está sem internet. Uma avisei sobre a prova e ela vai entrar em contato. Ok, Milena. Diz para ela que se ela puder pelo menos ligar 3G durante o horário da prova, já favorece, porque daí só para ela fazer a prova, tá? É só isso que eu peço, internet só para fazer a prova no AVA. Ou se juntar com um de vocês para vocês fazerem a prova. Não tem problema vocês estarem juntos no mesmo lugar, tá? Ou conversarem a respeito das questões, porque as questões vão ser diferentes para todos vocês, tá? Elas são aleatórias. Eu jogo um banco de questão e sai várias questões. Então, isso, por favor, fala para ela, tá? Que vocês podem, inclusive, fazer juntos a prova. Sei lá, me ajuda aqui. Qual é a resposta dessa? Né? Vocês vão ter 2 minutos para responder cada questão. E passados esses 2 minutos, já vai para a próxima questão. Então, acho que é um bom formato para a gente fazer uma avaliação. Certo? Ficou dúvidas? Semana que vem, Paloma. Semana que vem já. Tá? Vai ser semana que vem. Vai cair questões que vocês já conhecem. Tá? Então, estudem pelas questões que eu já postei. Eu vou postar algumas questõezinhas a mais, só. Eu não postei as questões de neuro justamente por isso, para vocês não ficarem sobrecarregados de coisa para fazer essa semana. E poderem estudar só para a prova. Tá? Porque eu estava continuando o conteúdo que vinha depois da prova, né? A prova acabava em contração muscular. O conteúdo da primeira prova. Então, eu não postei questões porque eu estava pensando, pô, como é que eu vou sobrecarregar eles com mais questões para fazer se eu ainda nem avaliei eles pelo conteúdo anterior? Então, eu dei uma segurada e daí agora eu vou fazer a prova e depois eu posto as questões de neuro para vocês começarem a estudar o novo conteúdo, tá? Muito bem, muito bem. Tô feliz que vocês estão aqui hoje, gente. Tô feliz. Ai, ai. Já falei para vocês que eu me sinto sozinho falando para uma tela cheia de bolinha preta aqui, cheia de bolinha colorida, quer dizer, as bolinhas coloridas e daí aparece só o nome de vocês assim. Mas tudo bem, vamos lá. Depois eu posto o aviso. Aí, ó, o Jeff, ó. Isso aí, beleza? É legal ver vocês. Vejamos. Vamos abrir o quadro aqui, ó. PowerPoint. Aqui, ó. Eita, fiz alguma coisa errada aqui, gente. Peraí. Fecha esse, abre esse. Então, gente, vou compartilhar com vocês a minha tela. Aqui, compartilhar. Ó, o Jeff tá jantando. Vocês já jantaram, gente? Eu nem almocei ainda. Eu vou ainda pedir um pastel hoje. Hoje vai ter pastel de queijo e vou pedir um jejum. Isso aí, tô de jejum, quase 12 horas já de jejum. Imagina, eu acordei às 8, já quase 8 horas. Pedi um pastel de queijo aqui. Outro de estrogonofe. Deus do livre, que gordice, né? Gente, é ruim. Exame de sangue amanhã, Eduardo. Daí tem que ficar de jejum, é obrigado, né? Não pode, não tem nem opção assim, não, eu não vou comer uma bolachinha aqui, uma coisa para enganar. Não dá. Ai, ai, vamos lá então, gente. Vocês enxergam a minha tela aí? Tá comendo e também tem exame para fazer, tá louco? Aula 2 do sistema nervoso, né?
Gente, vamos relembrar um pouquinho sobre o que nós falamos semana passada, tá? Que é muito importante de ser compreendido. Nós falamos sobre a sinapse, né? Eu desenhei para vocês uma figura que eu fiquei muito feliz com aquela figura lá, porque eu acho que ela explica muito, assim, sobre... eu postei o quadro hoje, tá, gente? Me cobraram depois, realmente, esqueci de postar o quadro, porque ele tem que fazer primeiro o upload para o Drive, para depois eu poder colar ali para vocês, tá? Mas no quadro da semana passada, eu fiz uma figura aqui que ela foi, acho que bastante explicativa, que foi essa aqui. Né? Nessa figura aqui, gente, eu mostro para vocês que durante a sinapse, a primeira coisa que acontece é entrar o sódio, a segunda coisa que acontece é sair o potássio, e isso é o que o garante o fluxo do impulso nervoso. E o sódio ele não vai entrando aos pouquinhos, né? Ele vai entrando de nódulo de Ranvier em nódulo de Ranvier, pulando as bainhas de mielina através da célula de Schwann que transmite esse sinal, né? Então entra o sódio, sai o potássio, e depois que entrou o sódio e sai o potássio, a bomba de sódio e potássio atrás começa a funcionar, trazendo o potássio para dentro da célula novamente e levando o sódio para fora, né? Se vocês enxergarem isso acontecendo, né? Se a gente conseguisse enxergar isso acontecendo, isso é como se fosse uma coisa circulando, né? Entre o sódio sai o potássio, entre o sódio sai o potássio, entre o sódio sai o potássio, e atrás a bomba de sódio e potássio funcionando, transmitindo o potássio de volta para dentro da célula e o sódio para fora, tá? Então essa figura aqui, gente, eu acho que ficou bem legal, assim, porque mostra que a eficácia das sinapses, né, acontecendo na sua lógica saltatória através das bainhas de mielina. Então eu vou deixar essa figura aqui só para revisão do que a gente viu semana passada. Deixar ela no cantinho, assim, para a gente lembrar. Bom, botar aqui, revisão sinapse. Revisão sinapse. Revisão sinapse. Bom, essa fica aqui. Acho que tá bacana ela aqui. Inclusive, eu vou colocar na minha aula essa aqui, gente. Gostei tanto dessa figura que eu vou começar a usar ela na aula também. Bom, mas a gente não conversou sobre o que acontece aqui no final do axônio, né? Nos dendritos, que é onde o neurônio vai se comunicar com outras células, né? O que vai acontecer naquele final ali, gente? Ali é onde vai ter o bulbo terminal. A gente já viu essa história de bulbo terminal antes, né? O bulbo terminal é onde vai acontecer a transmissão do sinal para outra estrutura, ou para o músculo, né? Por exemplo, ou para outro neurônio, por exemplo, dentro do encéfalo, né? Do sistema nervoso central. Deixa eu pensar. Isso acontece também em neurônios sensitivos, né? Por exemplo, quando a gente fala assim da pele, a gente vai falar depois de tecido tegumentar e os neurônios da pele, a gente tem vários neurônios, cada um importante para um tipo de transmissão, né? Temperatura, dor, calor, pressão. E é a partir dessa transmissão química que a gente pega desses neurônios sensoriais através do nervo, depois do neurônio que vai fazer a transmissão, né? E como é que acontece, então, essa transmissão do sinal, né, na sinapse, né? Porque isso aqui é a transmissão do sinal para depois. Bom, a gente viu que o impulso nervoso, ele vem aqui nessa questão do sódio e potássio. Bom, lá no final do bulbo sináptico, né, o que a gente tem? Aí, no final, vai mudar um pouquinho a ordem. Por quê? Porque agora o íon que vai entrar não vai mais ser o sódio, vai ser o cálcio. Por quê? Porque o cálcio ele vai então gerar mobilização de vesículas sinápticas. O que são vesículas sinápticas, gente? São essas bolinhas cheias de neurotransmissores. E esses neurotransmissores vão sair lá do bulbo terminal e ir até a próxima estrutura para iniciar
a próxima sinapse, se for um outro neurônio, ou aqui o sódio vai entrar, por exemplo, para iniciar a contração muscular, né? Isso aqui a gente chama de transmissão sináptica, né? Que é quando a sinapse vai de um lugar para o outro. É como se a gente tivesse aqui no final, nessa última imagem, dando um zoom aqui só no detrito final ali, né? Onde tem aquelas bolinhas, né? Vocês enxergam aqui que tem umas bolinhas no final, ó, que é o que vai transmitir a informação desse neurônio para uma próxima estrutura. Então, vamos fazer aqui como se tivesse assim, meio que fazendo um zoom, né? Fazer assim. É meio que um zoom. Pegar aqui essa parte para cá. Vamos fazer assim, um quadradinho aqui. Porque significa que a gente está ainda apresentando aqui a mesma coisa, só que de tamanho aumentado, né? Acho que dá para... Gruda aqui, meu. Ali. Pronto, dá para entender que isso aqui é aquela partezinha ali aumentada, né? Bom, galera, por que eu trouxe essa lembrança aqui, a questão do cálcio, né? Que é o cálcio que vai iniciar... Eu não consigo escrever e falar ao mesmo tempo, gente. É a dificuldade. O cálcio é que vai iniciar, então, a transmissão, a movimentação dessas vesículas carregadas de neurotransmissores, tá? E a parte mais legal aqui, gente, é entender quais são esses neurotransmissores, né? O que faz cada um, né? Que é a função de cada um, né? Acho que é interessante a gente começar a pensar nisso, que a gente tem função de neurotransmissores, né? Então, o conteúdo que a gente vai iniciar hoje é justamente esse, neurotransmissores. Tá? Então, o cálcio é quem vai iniciar essa liberação dos neurotransmissores através do impulso aqui nervoso que estava correndo através desse neurônio. Quais são os neurotransmissores principais, gente? Eu vou pegar aqui a lista que eu tenho deles, tá? E vou copiar e colar aqui. Ai, não fica bom. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos escrever um por um. Primeiro neurotransmissor, acetilcolina. Né? Primeiro neurotransmissor, vocês já devem ter ouvido falar da acetilcolina lá na contração muscular. Né? Então, a acetilcolina, nós dissemos que ele é excitatório da contração muscular. Então, aqui, ó, no neurônio motor, ou seja, o neurônio que chega lá no nervo, essa partezinha aqui das bolinhas, ela vai estar cheia de acetilcolina. Aqui está escrito só neurotransmissor. Só que no neurônio motor, esse neurotransmissor a gente troca por acetilcolina. E esse canal aqui, no caso, estaria num músculo, né? E não aqui, como diz assim, neurônio pós-sináptico, né? Ou seja, o neurônio que vem após essa sinapse, tá? Então, a acetilcolina é um bem conhecido, assim, tradicional, quando a gente fala de fisiologia, porque ele é excitatório da contração muscular. No entanto, gente, o mesmo neurônio, neurotransmissor, ele pode ter efeitos diferentes dependendo da região que ele estiver. Tá? Então, por exemplo, no coração, ele é um neurotransmissor inibitório. Ele é um inibitório. Opa, já escrevi ele. Inibitório da contração cardíaca, tá? O resultado
ele vai diminuir a frequência cardíaca. Então, assim, a gente tem que entender que um mesmo neurotransmissor ele não tem uma função padrão. Tudo vai depender de qual região do corpo que a gente está para tentar compreender mais ou menos a função dele, tá? Vocês já devem ter ouvido falar também da adrenalina e noradrenalina, tá? Que também são chamados de epinefrina e norepinefrina. Pela ação. Ai, 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 tá? Vou fechar as nuvenzinhas aqui. Vou desligar. Voltou, pessoal? Como é que tá aí? Alô? Estou online? Alguém me vê? Alguém me escuta? Ai, ai, que coisa séria. Voltou. Ali. Gente, chegou tudo ao mesmo tempo aqui. Oba, que bom. Escutando. Germano escutando, Jeff escutando. Ah, maravilha. Milena também me escutando. Germano, Jefferson, Paloma. Aí, maravilha. Gente, então vamos lá. Adrenalina e noradrenalina são outros neurotransmissores, tá? Que são conhecidos também como epinefrina e norepinefrina. Esse nome é o nome europeu, tá? É o mesmo hormônio, exatamente igual, só que na Europa eles chamam de outra coisa. E a função da adrenalina é aumentar a frequência cardíaca, é fazer o que a gente chama de respostas de luta ou fuga, né? Vai dilatar a pupila, aumentar a frequência cardíaca, diminuir a atividade intestinal. Então, cada lugar que esse neurotransmissor chegar, ele vai ter uma função, né? Então, diminuir atividade intestinal. Esse mesmo neurotransmissor, na pupila, ele vai dilatar as pupilas. Né? São todas que a gente chama de respostas de luta ou fuga, né? De se mexer ali, de adrenalina, né? Aquela coisa mesmo que a gente diz, tá? Que é a resposta que nós chamamos também de simpática, né? Do sistema nervoso simpático. Bom, o que mais? Nós temos outro neurotransmissor também,
que é bastante relevante. Deixa eu só arrumar aqui. Que é a dopamina. Vocês adoram esse neurotransmissor, tá? Eu também adoro, todo mundo adora esse neurotransmissor. Por quê, gente? Porque ele tem relação direta com o bem-estar. A dopamina, a serotonina, certo? Eles têm relação direta com respostas emocionais, de bem-estar, né? Prazer, satisfação, essas coisas, né? São os neurotransmissores aí do bem. Inclusive, vocês devem conhecer um alimento, gente, que ajuda, que faz a gente liberar muito desse neurotransmissor aí no cérebro. Quem sabe dizer qual é o. Ah, ali, ó, veio rapidinho, né, Fran? Lembrando que o alface também ele é um ótimo coadjuvante, né? Lembrando dos leguminosos, não só os gordurosos como o chocolate. Olha aí, ó. A Viviane aprendendo, eu não sabia do alface também. Vou saber, vou começar a comer mais então. Eu sabia só do chocolate, para ficar feliz eu comia chocolate, né? Mas estão aí. Vamos lá. Deixa eu ver aqui outro bacana para a gente ver aqui. Existem também um grupo de neurotransmissores, gente, se chamam endorfinas, tá? As endorfinas, gente, elas são liberadas também como respostas aqui não emocionais agora, né? Mas são respostas somáticas de satisfação, tá? Somáticas daí é porque é do corpo, tá, gente? Aí é prazer mesmo, tá? Quando a gente diz que uma coisa é somática, quer dizer que é no corpo, que é da cabeça para baixo, tá? De satisfação. Ah, as endorfinas, elas também são liberadas durante o exercício físico, por exemplo. Momentos de muita euforia, né? Situações diferentes vão liberar diferentes neurotransmissores, tá? Também vão relação, por exemplo, a cocaína, tá? Por exemplo, carboidratos, o que eles fazem, tá? Eles ajudam na síntese desse que vai ser responsável por formar
Gente do céu, eu caí. Minha internet deve estar o caos hoje. Eu vejo as mensagens de vocês, tá? Jesus amado. Caiu a minha ligação, gente. Eu simplesmente, como se eu tivesse saído da sala, sabe? Tela e voz, ok. Vamos lá, então. Então, o que que eu estava falando, gente? Que aqui, ó, a serotonina, tá? Ela é formada por aminoácidos. Todos os neurotransmissores são formados por aminoácidos, né? Vou repetir tudo, gente, não se preocupa, tá? Então, assim, todos os neurotransmissores são formados por aminoácidos. Então, eles são ou peptídeos, né, ou proteínas. Então, eles são estruturas de pequena ou maior complexidade. Então, o que que eu estava falando aqui da serotonina antes, tá? Antes de travar. Que a serotonina, ela é formada, por exemplo, pelo aminoácido triptofano, tá? Que isso significa, tá? Que se a gente não tiver esse aminoácido não. Eu vou sentar. Gente, desculpa aqui ter interrompido a aula, tá? Mas eu vou mudar de lugar. Olá, pessoal. Me escutam, me enxergam? Eu não sei o que está acontecendo, que a internet está tão ruim, tá? Não costumava ser assim. Eu vim aqui para a sala, tá? Eu tô sentado num puff em cima do roteador aqui para ver se a internet funciona. Inclusive, eu vou atrapalhar minha esposa aqui que está trabalhando nas coisas dela também, para ver se eu consigo apresentar. Se eu consigo dar essa aula para vocês, não trava tanto, tá? Bom, sem a tela fica complicado. Eu vou tentar ligar a minha tela. Eita, nós, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou ligar a minha tela na TV aqui e vamos ver o que que dá. Vocês estão me ouvindo agora? Como é que tá o som aí? Áudio ok, tá. Então eu vou levar agora o notebook. Quem diria até o sofá? Para tentar
apresentar aqui. Só um minuto, gente. A internet tá terrível, terrível. Eu já caí 3 vezes. Eu acho que a Netflix aqui na região só pode. Não é possível, a internet estava perfeita. Eu fiz live hoje, eu fiz tudo. Vou pegar o livro de fisiologia aqui para os animais. Eu vou ter que ficar aqui na sala, tá, meu bem? Tá. Ok, pessoal, agora eu preciso saber se vocês me escutam. Por favor, enviem notícias. Ok, estão me escutando. Eu vim aqui para cima do roteador aqui para ver se eu consigo dar essa aula, gente, porque eu não acredito. Bom, pessoal, vamos lá. Tudo de novo. Estão enxergando minha tela? Ótimo. Que bom. Bom, moçada, vamos lá. Então, eu estava falando sobre os principais neurotransmissores, tá? O que acontece? Os neurotransmissores são normalmente proteínas ou peptídeos formados por aminoácidos, certo? Então, é importante ter uma dieta balanceada para garantir aminoácidos suficientes para a produção de todos os neurotransmissores, certo? Só que o que acontece? Eu estava falando para vocês, por exemplo, se eu comer um monte de carne, isso não significa que eu vou ter a maior produção de serotonina, por exemplo, tá? Não significa. Por quê? Porque, na verdade, não é a disponibilidade dos aminoácidos que vai fazer ou não vai estimular a sua síntese, tá? São estímulos. Então, estímulos externos ou internos vão iniciar a síntese de neurotransmissores, tá? A síntese dos neurotransmissores. Então, por exemplo, comer muita carne não vai me deixar com mais serotonina, tá? No entanto, os carboidratos, eles estimulam, olha só que interessante, os carboidratos, eles estimulam a síntese de, de, de serotonina. Por quê? Por um motivo muito simples. Alguém aí chuta por que os carboidratos estimulam a síntese do hormônio relacionado ao bem-estar e satisfação? Por que o nosso corpo nos recompensa quando a gente come carboidrato? Porque, na verdade, a serotonina ela é uma recompensa. O nosso corpo está nos recompensando. Por que vocês acham que o nosso corpo nos recompensa quando nós comemos carboidratos? Por virar glicose? Tá no caminho, Paloma. Tá no caminho. Prazer, exatamente. É uma sensação de prazer. Mas por que o nosso corpo ensinou assim, ó, toda vez que esse cara comer carboidrato, eu vou dizer para ele, ó, você tá no caminho certo, continue fazendo isso.
Muito bom, Fran. Isso aí, ó, por causa da energia que os carboidratos nos proporcionam, né? O nosso corpo, ele tem uma facilidade muito grande em converter carboidratos em energia, né? Justamente por qual molécula? A glicose, né? A glicose tem um potencial energético muito alto no nosso corpo, gente. E evolutivamente, o que acontece? Os Homo sapiens que encontravam mais carboidratos na natureza eram aqueles que tinham mais energia para sobreviver. Então, o nosso corpo, o que acontece? Aqueles que gostavam mais de carboidrato, ou seja, tinham sensação de prazer ao comer carboidratos, ah, eram justamente aqueles que deixavam mais descendentes. Então, a gente aprendeu evolutivamente a buscar carboidratos na natureza justamente por causa desse potencial energético. A gente tem que lembrar que há 300 mil anos, gente, quando a gente ainda vivia em caverna, não existia supermercado, né? Então, o que que acontece? O nosso corpo a gente não tinha como saber o que que era bom, o que que era ruim na natureza, né? Tu via as coisas lá e tu saía comendo o que tu via pela frente. E aí tu aprendia, ó, esse alimento que é rico em carboidratos tem um potencial energético muito alto, então eu vou começar a ensinar esse corpo que ele é um alimento muito bom para poder me manter vivo, tá? Então, isso é interessante, que muitas coisas do nosso corpo acontecem devido às questões evolutivas, né? E o potencial energético é uma delas, a gente aprendeu a identificar isso. E os carboidratos normalmente estão nas frutas, né? Então, frutas ricas em carboidratos, aí vocês vão saber melhor do que eu, né? Laranja, enfim, aí algumas frutas que sejam bastante ricas em carboidratos. Bom, e aí eu sempre gosto de trazer também algumas questões assim mais underground, né? Por exemplo, a cocaína. A cocaína tem relação direta também com a serotonina, só que ela não vai estimular a síntese, gente. Olha só que loucura. A cocaína, o que que ela vai fazer? O que que acontece? Quando a gente vem aqui para a fenda sináptica, né? O neurotransmissor ele fica aqui estimulando para o estímulo acontecer, né? Para aquela informação passar. A serotonina, o que, que ela vai fazer? Ela vai vir para a fenda sináptica e vai entrar no neurônio que nos dá a sensação de prazer. Tá? A gente tem um grupo lá de neurônios que são responsáveis por nos dar a sensação de prazer. E a cocaína, o que, que ela faz? Ela impede que o neurotransmissor saia da fenda sináptica, porque o que acontece? O neurotransmissor, depois que ele é liberado aqui, ele tem que ser recolhido de volta para o bulbo sináptico. E a cocaína, ela impede que isso aconteça. Então, o que, que a cocaína faz? Ela prolonga a sensação de prazer, tá? Ela prolonga qualquer sensação de prazer. Então, por exemplo, qualquer serotonina que esteja passando aqui, ela vai ficar se acumulando, se acumulando, se acumulando, se acumulando, se acumulando, e ela vai começar a acumular cada vez mais, aumentando essa sensação. Só que isso tem um problema, gente. Essas proteínas aqui, ó, vocês estão vendo aqui que são as proteínas que se ligam ao neurotransmissor, ou seja, que é o que recebe a bolinha vermelha, elas são extremamente sensíveis à alta concentração de neurotransmissor. Como assim, prof? Gente, essas proteínas elas começam a morrer se elas ficarem expostas ao exagero do neurotransmissor, tá? Um exemplo disso é... Oi, Fran, cara, não são hormônios, mas funcionam muito parecido com hormônio. O hormônio é o sinalizador do sangue, o neurotransmissor é o sinalizador do neurônio. Assim, ó, tua pergunta tá super pertinente, tá? Tem tudo a ver com o hormônio, só que o hormônio ele fica no sangue e o neurotransmissor fica dentro do neurônio. E o que que acontece? Tem neurotransmissores que também são hormônios. Por exemplo, a adrenalina e a noradrenalina. Se a noradrenalina. Ai, Jesus. Se a adrenalina e a noradrenalina estão dentro do bulbo sináptico, o que, que acontece? Eles são neurotransmissores. Se a adrenalina e a noradrenalina estão no sangue, eles são chamados de hormônios, mas é exatamente a mesma substância.
Tá? Por quê? Porque os hormônios funcionam da mesma forma, né? Eles vão também se ligar a uma proteína. E vou juntar a tua pergunta com um exemplo. A diabetes, por exemplo, nós temos o hormônio insulina. A insulina se liga a uma proteína que deixa a glicose entrar, né? E aqui nós temos um neurotransmissor que se liga à proteína que deixa o sódio entrar. Então, todas funcionam com um sistema muito parecido, chave e fechadura, abertura de canal. E por que o exemplo do hormônio é bom, Fran? Porque, olha só, se tu, por exemplo, comer muito carboidrato, tu vai produzir muita insulina. E os receptores de membrana de insulina são extremamente sensíveis à insulina. Ou seja, se eu tiver muita insulina, elas começam a morrer, essas proteínas, elas começam a se deteriorar. E o resultado é que uma pessoa que come muitos anos muito carboidrato, ela se torna. Quem responde aí primeiro? Quem tá ligado, tá acordado assistindo a aula? Dependente de insulina? A longo prazo, o que, que a pessoa se torna, gente? Muito Dependente? carboidrato, exagero de insulina, depois começam a morrer os receptores de insulina na membrana e ela começa a ficar resistente à ação da insulina. Como é que se chama o nome dessa doença, gente? Vamos ver quem é que tá acordado e quem é que tá fazendo de conta que tá assistindo a aula online. Diabetes tipo 1? Diabetes, isso aí, olha aí, ó. Agora a galera acordou, hein? Otávio e Fran ali responderam rapidinho. A diabetes é um exemplo. A diabetes que nós chamamos insulino resistente, porque foi por excesso do hormônio. A cocaína, ela vai ter um efeito muito parecido. Por quê? Porque eu vou destruir os meus receptores de neurotransmissor, no caso da serotonina, né? E a cocaína, ela vai. O que vai começar a acontecer? Eu vou ficar cada vez mais dependente da cocaína para poder ter a sensação de bem-estar, de satisfação, de prazer, né? Então, o que acontece? A cocaína impede a recaptação da serotonina. Só que isso vai ter um efeito colateral. Destruição das proteínas de membrana receptoras. E a longo prazo eu me torno dependente. Aumenta a dependência, né? Aumenta a dependência. Por quê? Porque eu não vou mais conseguir sentir prazer se não for com uma quantidade muito alta de serotonina, tá? Aumenta a dependência e a resistência. O que se diz sobre as drogas, gente? Que a pessoa, ela nunca sente a mesma sensação do que da primeira vez que ela usou a droga. E ela vai ter que usar cada vez mais daquela droga para poder ter aquela sensação. Por quê? Porque as proteínas de membrana receptoras do neurotransmissor foram destruídas e eu vou me tornar cada vez mais dependente e resistente à ação. Então, o resultado é que eu vou ter que aumentar a dose. Né? E a gente sabe que tem algumas drogas, inclusive, que são inclusive, tem algumas drogas que são mais destruidoras que outras, né? O crack, por exemplo, é uma droga que ela tem ação destruidora mais intensa que a cocaína, inclusive. Por isso que é uma droga tão séria. Jefferson pergunta, vamos ver, por isso o uso de diversas drogas... É, por isso que tem muita gente que começa, inclusive, a misturar, né? Porque não sente mais o efeito, daí vai lá usar... Lembra aquilo que dizem, que uma droga leva a outra? Né? Então, isso realmente pode acontecer, porque a sensação nunca vai ser a mesma da primeira vez que eu fiz o uso. Né? E se eu quero aquela sensação que eu tive aquela vez de novo, a pessoa começa a exagerar na dose e vai aumentando, né? Vai aumentando, vai aumentando. E isso a gente sabe que não é um caminho muito, muito interessante. Deixa eu ver aqui outra coisa que seria interessante a gente trazer. Medicamentos, gente. Nós temos também medicamentos que mudam a ação de alguns neurotransmissores, né? Por exemplo, deixa eu ver aqui. Analgésicos, né? Por exemplo,
Agora não me vem. Codeína, né? Poxa vida, esqueci o nome do princípio da codeína. Não é endorfina, gente. É morfina. As morfinas, né? O que elas fazem, gente? Elas estimulam a liberação de endorfinas. E daí, por isso, a ausência de dor, né? E a sensação de bem-estar. Ela bloqueia também receptores de dor, né? Jefferson, corticoides vão ter mais relação assim com o cortisol. O cortisol ele é mais atuante como hormônio. Então, o cortisol ele é assim anti-inflamatório, né? Ele é proteolítico. Ele vai ter outras ações que não estão relacionadas com o sistema nervoso. É mais com o sistema endócrino, tá? Uh, aquela, como é que é o nome? A lidocaína também é um exemplo de hormônio, de medicamento que muda a ação desses hormônios, né? Que é xilocaína, isso aí, que são exemplos de bloqueadores locais. Isso aí, perfeito. Que vão o quê? Esses medicamentos, eles vão vir justamente na fenda sináptica aqui e vão bloquear a ação específica do neurônio da dor, tá? Dos nociceptores. A gente vai falar na semana que vem de cada um deles, tá? Bem específico. Os beta-bloqueadores, daí, são bloqueadores de receptores beta-adrenérgicos que são no coração. Beta-bloqueador, ele vai induzir a gente a baixar a frequência cardíaca, porque o beta-bloqueador vai bloquear a ação da adrenalina no coração. Então, o resultado vai diminuir a frequência cardíaca. Os beta-bloqueadores. Imagina! Eu achei bacana que tu vai relacionando todos os assuntos. Bom, é isso aí que eu tinha que falar sobre os beta-bloqueadores, perdão, sobre os neurotransmissores. Bom, entendendo os neurotransmissores, a gente vai agora para o próximo tópico, que é falar sobre a estrutura do sistema nervoso central. Ficou mais dúvidas aqui sobre neurotransmissores, gente? Para concluir a temática da aula da semana passada? Fiquem à vontade para perguntar. Gente, qual é a estrutura do sistema nervoso central, então, tá? O sistema nervoso central, vou botar assim, estrutura do sistema nervoso, porque depois a gente vai entrar no periférico também. O sistema nervoso central, então a gente já viu isso, ele é composto pelo encéfalo, tá? Que é tudo que tem acima da medula. Encéfalo, então, vai incluir cerebelo, ponte, bulbo, mesencéfalo e o telencéfalo, tá? Sendo que mesencéfalo e telencéfalo é o que a gente chama de cérebro, né? Aqui tem o cerebelo, então todo esse conjunto de coisas que tem em cima da medula a gente chama de encéfalo. E o que tem abaixo aqui a gente chama de medula. Bom, o que nós temos que compreender a respeito disso, gente? Que nós teremos nervos que vão sair desse sistema nervoso central. Quais são esses nervos? A gente vai ver depois eles na coluna, mas eles sempre vão estar divididos assim, ó, os aferentes e os eferentes. Aferente são os nossos nervos sensoriais. Ficou meio grande isso aqui. Tamanho 10, que é o tamanho que se imprime, fica bom.
Os aferentes são os nossos nervos sensoriais, tá? Deixa esse aqui um pouquinho maior. Ó, porque tem a flechinha nessa direção, ó, vindo para cá. E os eferentes são os nossos nervos efetores. Por exemplo, o nervo motor dos músculos, né? O nervo dos intestinos. Tá? Daí vamos ver aqui a divisão. Ó, sensorial somático. Somático a gente já discutiu, diz respeito ao corpo, né? Ou seja, é aquele que é responsável por passar sensações de tato, por exemplo. E aqui eu coloco o homúnculo, né? Esse bonitão aqui representa a quantidade de neurônios sensoriais que nós temos em cada parte do corpo. Então ele é bem esquisitão assim, porque ele representa como que nós seríamos se as nossas proporções fossem as mesmas daquelas da quantidade de neurônios sensoriais em cada região. Então, por exemplo, eu consigo ler Braille com as mãos, mas eu não consigo ler Braille com o meu joelho. Por quê? Porque a nossa quantidade de neurônios sensoriais nas mãos é infinitamente maior do que nós temos no joelho. Então, as mãos aqui são gigantes e o joelho é pequenininho. Nós temos muitos neurônios sensoriais também na boca, nas orelhas, no rosto. O pé também tem um pouquinho, mas dá para ver que disparado lábios e mão é a parte que nós temos mais neurônios sensoriais. Nós temos ali também representado o sistema visceral, sensorial, então, sensação de saciedade, fome, né, do intestino. Então, vou botar uma barriguinha aqui. Então, sensorial visceral, certo? E sensorial que nós chamamos, perdão, e sensorial que nós chamamos de especial. Daí é audição, visão, paladar e olfato. Tá? Então, botei aqui um desenho tentando representar cada um, tá? Aí, na divisão motora, né, efetora, que é esse aqui, dos nervos efetores. Vou botar esse aqui mais aqui em cima, assim. Nós temos o somático. Bom, somático quer dizer corpo. Então, são os nervos efetores do movimento do corpo. E aqui vai entrar, então, principalmente os músculos. Então, tá aqui, ó. É totalmente voluntário. A gente consegue controlar os músculos, né? Felizmente. Alguns menos, outros mais, né? Mais coordenado, menos coordenado. Tá? O sistema motor somático, ele é completamente voluntário. Mas nós temos também o motor autônomo. Autônomo, gente, aí vai ser tudo que diz respeito à digestão, frequência cardíaca, salivação. Né? Deixa eu pegar aqui a figurinha. Salivação. Que mais? Produção de enzimas digestivas. Dilatação das pupilas durante uma situação de perigo. Autônomo seriam todos os sistemas do corpo que a gente não controla voluntariamente, Jefferson. Então, sim, diz respeito a todo o resto que a gente não controla intencionalmente. E isso aí. Os pulmões a gente consegue meio somático, meio autônomo, né? Mas, por exemplo, frequência cardíaca, eu não consigo regular minha frequência cardíaca. Agora, minha frequência respiratória, eu consigo. Né? E daí tem o entérico, que diz respeito só à parte digestiva, né? É essa parte do finalzinho aqui com o sistema digestório. Vou botar esse aqui, tapando o outro, para a gente entender que isso aqui diz respeito ao digestório. Então, nós temos
o simpático e parasimpático. Os dois aqui é isso aqui. Tá? E o entérico, que é esse aqui. Tá? Mas o simpático e o parasimpático também vão controlar o quanto a gente libera ou não. Eles vão todos se influenciar, né? Eles têm relação aqui tudo. O quanto a gente vai liberar de sucos gástricos, tá? Que é involuntário, portanto, é autônomo, né? O que nós chamamos de autônomo. Então é meio chatinha essa divisão, assim, mas é importante que vocês entendam, tá, pessoal? Bom, aí, isso tudo é sistema nervoso periférico. E aqui está o central. Vamos ver um pouquinho do periférico agora. Gente, o periférico ele vai ser formado pela coluna, tá? Na coluna, o que vai acontecer? A nossa medula espinal aqui, ela vai saindo e cada vértebra vai sair um par de nervos, tá? Então nós teremos aqui 7 pares, 8 pares cervicais, 12 pares torácicos, mais 5 pares lombares, mais 5 pares sacrais. Então cada região dessas vai sair um par de nervo, um para um lado, outro para o outro, né? E aqui a gente chama inclusive de plexo caudal aqui, ou caudequina, porque esses nervos aqui eles vão se espalhando, eles parecem um rabo de cavalo, né? Esse aqui vocês vão ler, assim, às vezes no livro eles chamam de caudequina ou plexo caudal, né? Por quê? Porque parece um rabo de cavalo, assim, porque ele se espalha todos esses nervos aqui nessa região, tá? E esse nervo aqui, ó, eu quero ver quem é que adivinha que nervo é esse aqui. Esse grandão de maior calibre que passa pelo quadril. Esse grandão. Ah, tá o nome dele aqui, ó. Esquiático. Como é que vocês escutam o nome dele aí quando a avó de vocês está com no dor nele, né? O ciático, isso aí. Gente, o nome do nervo é isquiático, tá? Não é ciático. A gente fala ciático no linguajar popular, mas o nome dele é isquiático, ou ainda nervo femoral, Prof, tá? Eu acho tão professor, engraçado, né, que a gente chama ele de ciático. professor, Então aqui a gente tem a organização dos nervos. A tua avó fala que tá com dor no asiático. Pode ser também o asiático. Ai, meu Deus do céu. Ai, a dor no asiático. Eu conheci uma pessoa que dizia que sofria do mal do alemão, né? Que era o mal de Alzheimer. A tua sofre com o mal do asiático. Não, eu não tô ouvindo o microfone, gente. Será que tá ouvindo? será que tá com algum problema aqui? Som, ei, som, Pera aí, deixa eu ver aqui. som, ei. Deixa eu tentar. Eu acho que o meu áudio deve estar desligado aqui, gente. Só um minuto. Pronto, eu tô ouvindo agora o microfone funcionando. Tá me ouvindo, só? Tô te ouvindo, Jefferson. Pode falar. Tá, o nervo ciático, o senhor falou que era bem grandão. Uma segundo, pelo menos foi o que eu ouvi quando eu, no tempo da farmácia, que quem falou foi o farmacêutico até então, que ele era, não sei quantas vezes, até menor que um fio de cabelo e tudo mais, e dificilmente cirurgias, né, com esse nervo ciático, né, com esse como nervo. E falou que ele era bem, né, pelo menos na imagem, ele de grosso calibre ali, é isso mesmo? Ou ele tem uma região que é mais fina, outra mais grossa? Como é que é? Assim, ó, depende da região, tá? O que acontece? Os nervos, alguns deles são visíveis a olho nu, assim, facilmente. Os nervos, por exemplo, que passam pela mão, cara, tu enxerga eles direitinho, tá? Inclusive, vou contar um caso para vocês aqui, que o prof, uma vez, estava cortando carne pro churrasco e ele confundiu o vazio com o dedo e cortou o dedo, né? Quase cortou fora o dedo com a faca, né? E, gente, lógico, né? Prof de fisiologia, né? Não resiste. E ao invés de fechar o machucado, né? Ele teve que ir para baixo da torneira para lavar.
e abri o dedo para ver o que tinha dentro. E, gente, eu enxerguei meu nervo lá, tá? E depois eu fui no médico e ele disse, ó, tu fez uma lesão neural aqui, tanto que hoje eu não tenho a sensação de um dos dedos, ele era um nervo sensitivo, não era um nervo motor, e deu para enxergar direitinho o tecidinho amarelinho cortado. Credo. Exatamente, Laura. É essa coisa bizarra, né? Tem gente que é esquisita mesmo, né? Uns falam credo e outros falam que eu sou o cara. Bom, gente, eles são visíveis, tá? O ciático, aqui nessa região do quadril, ele é visível, perceptível. Aqui do glúteo. O problema é que quando a gente vai chegando aqui para dentro, ele vai ficando cada vez menor. A gente tem que lembrar que o nervo, na verdade, o que que é um nervo, tá? O nervo, ele é um conjunto de neurônios. Então, o que que a gente tem? A gente tem mais ou menos esta representação aqui que eu vou fazer para vocês aqui, que é de uma outra aula que eu vou postar aqui para vocês. Olha só, o que que é um nervo, tá, gente? Então, se a gente der um zoom aqui na coluna, tá? Então, se a gente der um zoom na coluna, olha ali o canal medular, ó. O canal medular, ele tem o quê? 1/6, 1/8 do tamanho de uma vértebra. Então, os nervos vão sair dali. Com relação à medula, um nervo, quando ele sai aqui do canal medular, dentro da coluna, ele vai ter o quê? Metade do tamanho do canal medular. Tá? Então, metade do tamanho do canal medular é metade da grossura de um dedo. Tá? O canal medular tem mais ou menos um dedo de espessura, assim, um pouquinho mais fino. E o que que acontece? O nervo, ele é, na verdade, um conjunto de neurônios. E aqui que está o problema, Jefferson. A gente não faz cirurgia no nervo, algumas cirurgias, por quê? Porque são neurônios específicos dentro do nervo que vão estar com problema. O ciático, por exemplo, é um nervo que vai carregar tanto neurônios sensitivos, e aí que está a questão, ó. Lembra que a gente conversou? Um mesmo nervo, ele vai carregar tanto neurônios sensitivos quanto sensoriais. Vamos botar aqui neurônios, né? Existem nervos que são só sensitivos e nervos que são só sensoriais, tá? Por exemplo, os nervos da mão aqui, por exemplo, os que vão até as extremidades dos dedos, eles são apenas sensitivos. Por exemplo, o nervo do primeiro dedo lateral aqui, ele é... Vocês não estão vendo a câmera aqui, peraí, deixa eu até mostrar para vocês aonde que eu fiz o meu machucado. Não dá para ver a cicatriz, gente? Indicador. Isso, indicador. Aqui, ó, por exemplo, olha só, gente. Então, por exemplo, aqui na mão, tá? Todos os nossos dedos aqui, do primeiro ao quinto dedos, tá? Eles são inervados aqui. Então, tem um nervo que chega aqui. E esse nervo depois se ramifica em pequenos neurônios. Então, o que que acontece? Aqui na mão, o nervo que tem aqui, ele é só sensitivo. Por quê? Porque o nervo braquial, que vai vir aqui no antebraço, o neurônio motor dele vai se inserir nos músculos da mão. E os músculos estão aqui no antebraço. Os músculos que controlam a mão ficam aqui no antebraço. Então, os neurônios motores, e os neurônios sensitivos, eles vão se ramificar em partes diferentes do corpo. E o nervo vai ser o canudinho, entre aspas, que vai carregar essa série de neurônios, tá? Então, um exemplo de nervo é esse. E o ciático é que ele vai ter tanto porções motoras quanto sensitivas. Então, por exemplo, se uma pessoa sofre um dano isquiático, tá? Que aqui, ó, o nervo isquiático, tá? Ele vai ter essa porção aqui saindo sacral, mas ele tem umas porções aqui que se ramificam e saem de L1, L2, L3, L4. Olha só como eles se interligam e se intercomunicam. Então, se eu tenho, por exemplo, uma hérnia de disco, tá? O que vai ser uma hérnia de disco? Vamos lá para a nossa vértebra, ó. Uma hérnia de disco é quando o núcleo pulposo, isso vocês já viram lá na anatomia, extravasa e comprime o canal medular. Se eu tenho
uma hérnia de disco em uma vértebra lombar, eu obrigatoriamente vou estar tendo sensações em nervos isquiáticos. Por quê? Em neurônios que passam no nervo isquiático. Por quê? Porque o nervo isquiático, gente, ele vai ter ramificação em L1, L2, L3, L4, L5, S1, S2, S3. Ele é todo ramificado. Então, se eu tenho uma hérnia de disco aqui na lombar, eu vou sentir dor na perna. Por quê? Porque esse nervo sai neurônios sensitivos e motores que vão para toda a perna. Vocês entendem isso, gente? Em qualquer lugar que aconteça aqui da lombar, a minha perna vai doer. E também eu vou ter o que a gente chama de parestesia. Porque como eu vou estar comprimindo também neurônios motores, eu vou perder movimento daquela perna. Deu para entender mais ou menos essa história toda, gente? Às vezes eu acho que eu não sou muito claro, que eu não consigo ver vocês. Acho que eu tô vendo só o Jefferson aqui. E assim, ele tem só num lado da perna, no lado esquerdo, por exemplo, ou nos dois lados. Lembrando que a aplicação intramuscular, no glúteo e tudo mais, tem que fazer separação de tantos centímetros da parte início do membro inferior, perdão, dividindo o ciático para não acertar, né, com a agulha. Pelo menos eu aprendi assim, nunca matei ninguém, graças a Deus, né? Tchê, ele tem nas duas pernas, tá? Sim. Ele vai ter dos dois lados. Ele tem um local padrão que ele vai passar aqui pelo meio do glúteo, tá? Vai passar aqui por baixo, vai passar por trás da perna, por trás do joelho e depois por baixo dos pés, tá? Então, sim, ele vai ter ramificação dos dois lados e a gente tem que ter esses cuidados. Tu, como aluno que cursou enfermagem, né? Ou farmácia, qual que foi? Enfermagem? Enfermagem? Então, tu teve essa experiência aí, né? Que inclusive às vezes pode acontecer lesão desse nervo por causa da agulha, né? Então tem técnica correta para fazer a injeção, né? Tudo isso com certeza tem relação direta com esses nervos, tá? Bom, outra coisa que é importante a gente compreender aqui sobre a estrutura do sistema nervoso central, tá? É que ele vai ter assim, ó, ele vai ter o que a gente chama de gânglios e divisão sensorial e motora, tá? Então, eu adoro os desenhos desse livro. Aqui, vou botar aqui embaixo diminuir um pouco esse aqui e aumentar um pouco esse. Olha só, gente, o que acontece? Vocês enxergam assim, ó, que o nervo ele vai estar aqui, tá? Só que ele vai ter uma porção que é mais anterior e uma porção que é mais posterior. O que significa isso, tá? Que aqui na medula, cadê aqui que eu queria mostrar para vocês? Aqui, na medula, essa porção que é mais anterior, que é a porção da frente, é onde vai estar a saída dos neurônios motores, tá? Aqui na frente. E os neurônios sensoriais, eles vão sair aqui de trás. Então, olha só que curioso, inclusive, de um lado sai um tipo de neurônio e do outro lado sai outro tipo de neurônio. Só que o que acontece? O neurônio que traz a informação do centro para fora é o motor. Então, aqui a gente vai ter o que a gente chama de gânglio, que é, na verdade, um acúmulo de corpos celulares. Tá? Um gânglio é um acúmulo de corpo celular. Por quê? Porque aqui vai começar um neurônio novo, que é um neurônio motor que vai ir até um músculo para fazer o músculo se mexer. Então, na parte anterior a gente tem gânglio. Na parte posterior não tem gânglio. Por quê? Porque o corpo celular vai estar lá, por exemplo, na pele, né? Um neurônio de tato, por exemplo, um tato receptor, e ele vai trazer o seu axônio até a medula. Então a gente não tem esse gordinho na parte de trás, né? Então isso é uma coisa interessante da gente ver, né? E existem inclusive cirurgias, tem uma cirurgia que se chama risotomia, onde abre a coluna da pessoa e corta esses nervos sensoriais aqui, porque, por exemplo, se ela está tendo muita dor, um sintoma assim horroroso, né?
ela tem que ter noção que ela vai perder todo o tato boa parte do tato daquela região. Mas se é uma dor, assim, muito limitante, assim, que a pessoa não suporta, ela pode fazer um processo chamado risotomia. É uma cirurgia muito agressiva, né, que se usa em últimos casos, assim, normalmente não se faz, porque tu vai perder a sensibilidade total daquele membro. Ou boa parte dela, né, propriocepção, mas não vai perder a parte motora. Por quê? Porque os neurônios motores saem da frente e os neurônios sensoriais saem de trás. Tá? Isso é uma coisa curiosa da gente ver. Na gestação, por exemplo, a gente tem a punção lobar, né? Aonde o anestésico, o que acontece? A gente vai furando essas meninges aqui, que são essas membranas que recobrem a medula, né? Dura mater, aracnoide. O que acontece? A gente vai furando elas e injeta o anestésico direto aqui na parte posterior da coluna. E esse anestésico vai descendo e vai inibindo a ação de todos os neurônios sensoriais. Então, a punção lombar, né, que se faz, por exemplo, no momento do parto, vai ocorrer justamente inibindo, porque é uma injeção feita na parte de trás da medula e que depois ela vai escorrendo aqui e vai inibindo a ação desses neurônios sensoriais. Isso, na cesárea, exatamente, Jefferson. O professor me responde a uma pergunta. Uma pessoa que sofre de escoliose, por exemplo, as dores dela vai estar associada à compreensão desses neurônios do canal medular ali, ou por causa sei lá, das vértebras, dos discos intervertebrais? As duas coisas. Tem tudo a ver. Olha só, se a gente olhar aqui de pertinho a coluna, tá? Por exemplo, a pessoa tem um desvio da coluna, tá? Pode ser qualquer desvio, pode ser escoliose, pode ser hiperlordose, hipercifose, retificação lombar, retificação torácica, né? Qualquer desvio postural, que vai acontecer? Isso aqui é o corpo vertebral, tá? Que é essa parte aqui da frente, que fica bem no meio do nosso corpo, né? É engraçado a gente pensar que, por exemplo, a lombar, ela fica bem no meio do corpo, né? Praticamente no meio aqui. Que acontece? Essas vértebras, elas vão estar tudo desalinhadas, né? Não vão estar na sua formação correta. Cada desvio do seu jeito. A escoliose é para o lado, a hiperlordose é para trás, a retificação é para frente. Bom, que acontece? Nesses desvios de postura da coluna, o núcleo pulposo, que é um núcleo gelatinoso que tem no interior das vértebras, ele vai ser comprimido em uma dessas regiões. Cada desvio vai comprimir uma parte. E ele pode extravasar e comprimir o canal medular, né? Dependendo da forma que ele comprime esse canal medular, é que eu vou ter as dores irradiadas aqui nesses nervos. Tá? Então tem tudo a ver. A escoliose vai mudar minha coluna, que vai atrapalhar o canal medular, que vai gerar sintomas de dor, porque no canal medular passa tanto neurônio motor quanto neurônio sensitivo. Né? Deixa eu ver aqui o que mais que eu ia falar para você sobre isso. Até me perdi aqui na aula, veio tanta figurinha aqui. Que eu já me aqui, esse aqui. Gente, então. Existem sensações que a gente não controla no nosso corpo, tá? Movimentos que a gente não controla, né? Que a gente falou que são os movimentos causados aqui pelo sistema motor autônomo, né? Um movimento clássico que a gente não controla é, por exemplo, o da deglutição, né? Que é bom que a gente não controle, né? Porque se a gente esquece de deglutir alguma coisa através do esôfago, vai parar na faringe, laringe e a gente vai se engasgar, né? Às vezes acontece, né? A dilatação da pupila é um movimento que a gente não controla. A frequência cardíaca é um movimento que a gente não controla. Tá? Existem vários movimentos que a gente não tem capacidade de controlar. Mas existem também movimentos somáticos que a gente chama de reflexos, que a gente não controla, tá? Que vem em resposta a uma informação sensitiva. Então, por exemplo, existe um reflexo que se chama reflexo patelar,
Até vamos ver se a gente acha um vídeo de reflexo patelar para mostrar para vocês. Esse reflexo é um que eu dou em aula com vocês. Eu faço direto na sala de aula. É bem divertido, é bem engraçado. Lembrando um pouquinho daquele mesmo que o Chaves faz no Kiko com o martelo, o qual eu já passei por isso, né, com um ortopedista numa consulta, né? Obviamente foi um martelinho específico, né? Isso aí. Então, perfeito. É o que acontece no Chaves lá, né? O que acontece, gente? No reflexo patelar, ó, o que o médico faz? Ó? Ele vem dar uma marteladinha. Não precisa ser com martelinho. Isso aqui tu consegue fazer até com a caneta, com a mão, com o celular, tá? O que vai acontecer? A gente vai bater no tendão patelar, tá? Ó, e a perna vai chutar. Olha só. E ela chuta mesmo, gente. Tem gente que chuta bastante. Ó, olha só o chute que ele deu, tá? Esse reflexo patelar, gente, ele é totalmente involuntário, tá? E por que ele acontece, gente? Porque algumas pessoas têm uma espécie de espasmo quando tá dormindo, que dá um soco no corpo todo, que é involuntário. Sabe dizer por que isso acontece? Ô Eduardo, esses espasmos que a gente tem, tá? Eles são bem comuns quando a gente está entrando no primeiro sono, tá? Na primeira fase do sono, que é quando a gente tem descargas elétricas nos neurônios, na parte encefálica, tá? Que significa que a gente está entrando no sono, entrando no dormir, tá? Que é o primeiro estágio do sono, né? Então, assim, eu não sei te dizer exatamente por que eles acontecem, mas eles são descargas bem fortes que acontecem enquanto nós estamos dormindo, entrando no sono. Né? Inclusive, é uma forma de saber que a pessoa está começando a dormir. Quem aí já viu aqueles aplicativos de celular, de smartwatch, né? Que diz assim, ele sabe quando você está dormindo e como é que é o seu sono. Por quê? Porque ele fica medindo esses espasmos. Né? Se você põe seu celular na cama, como é que ele vai saber que você está dormindo? Porque ele tem um acelerômetro e aquilo vai sacudir a cama e aí ele sabe, bom, esse cara começou a dormir, vou contar que ele tá dormindo a partir de agora. Vocês já viram esses aplicativos, gente, que mede o sono, faz essas coisas aí? Ó, o Eduardo usava um desses, ó, a Milena já usou também, a Fran conhece. Então, o que acontece? A cama vai vibrar, vai fazer tum, tum, né? E aí ele vai saber que quando acontece um tipo de vibração, e isso tem na configuração dele, significa que a pessoa começou a dormir. E esses espasmos vão acontecendo a noite toda, tá? E quando para esses espasmos, significa que a gente entrou em sono profundo, né? Aí a gente está no sono profundo. Mas, claro, isso é uma forma de medir muito imprecisa, né? O certo é fazer o que a gente chama de polissonografia. Ô, professor, o que seria aqueles. Pelo menos tem até meme, né, na internet, tipo aquele negócio que, cara, antes de dormir, parece que tu vai cair da cama, dá aquele um susto, sei lá, parece que tá caindo. O que seria isso? Ou antes do sono, às vezes é no meio do sono, sei lá. Tem até meme na internet hoje em dia, né? Do GTA. Sim. Cara, o que acontece? Deixa eu ver se eu botei uma figura aqui do cérebro. Quando a gente tá para dormir, cara, o cérebro fica muito louco, tá? O que acontece? Todo o cérebro recebe uma explosão aqui de sinapses, assim, que a coisa está mudando. Né? Ele está vendo, ó, não estou mais alerta, estou dormindo. Então, acontece uma série de estímulos aqui, né? E esses estímulos, eles vão causar aí alguns efeitos colaterais, porque eles podem ser mal interpretados pelo corpo. E algumas dessas sensações são o espasmo, a sensação de queda, tem gente que escuta coisa, começa a escutar estalo, né? Cada pessoa vai ter reações diferentes, né? A mais comum é a sensação de queda e os espasmos, mas são sensações que acontecem quando a gente está na transição para o sono. E essa sensação de queda, esses espasmos, eles vão chegar o que até os neurônios sensoriais do nosso sistema vestibular, que é um dos sistemas que a gente vai estudar mais tarde. Né? E o sistema vestibular é o responsável pelo equilíbrio, tá? É bem engraçado, gente,
Ai, ai, ai. Eu vou mostrar para vocês aqui um vídeo na próxima aula, que é quando a gente estimula o sistema vestibular de uma pessoa. Ela simplesmente acha que está caindo. Tá? É um eletrodo que se bota no ouvido aqui da pessoa e tu dá um choquezinho no ouvido. É um choque super fraco, gente. Tu nem sente o choque. Só que a pessoa, ela sente aquele choque, ela sente assim, e ela começa a cair pro lado, assim. É bem engraçado, porque tu estimula o sistema vestibular da pessoa. E é isso que acontece quando a gente está prestes a dormir, né? Tu começa esses impulsos, né? Essas rajadas de sinapses dentro do cérebro aqui vão causar alguns efeitos colaterais. Cada pessoa é um efeito diferente. Odeio quando isso acontece, Jesus amado, diz a Milena. Eduardo, eu usava um desses para medir o ronco, mas desinstalei porque na primeira noite encheu de áudio meu roncando. Ai, desculpa, desculpa, Eduardo. Ai, ai. Acontece, né? Que barbaridade. Lotou o celular de áudio. Que barbaridade. Ai, ai. Desculpa aí, cara, mas é que foi muito engraçado o comentário, cara. Desculpa. Ah, ai, deixa eu voltar a ficar sério aqui. Quase não consegui ficar sério mais aqui. Ai, ai. Cada coisa que vocês falam, gente, meu Deus do céu. Bom, vamos falar do reflexo patelar aqui, que era o que eu estava tentando explicar. Ai, ai, ai. Minha namorada me acorda umas 10 vezes por noite por causa disso. Ela não te deixa dormir, é, cara? Ai, ai. Que barbaridade. Eu tô dizendo pra minha esposa que viu como eu sofro no meio dessa aula, ó. Eu tento ser sério, mas não consigo. Vocês ficam contando piada aqui no meio, com essa risada. Gente, olha só. O que que acontece aqui, ó? Quando a pessoa bate com o martelinho aqui no tendão patelar, tá? Nós temos receptores sensitivos no músculo que diz pro músculo, ó, chama-se interação com o professor. É isso aí mesmo. Esses neurônios sensitivos, eles vão se perceber o alongamento repentino do músculo, tá? Ó, então, o alongamento estimula receptores sensitivos. Essa informação sensitiva vai vir até a medula. Gente, olha que máximo isso aqui. Vai vir até a medula, tá? Entrando na medula, ele vai passar uma informação agora para o nosso neurônio motor, tá? Vai vir até aqui no músculo e o músculo vai ser contraído em resposta, tá? O que que é isso, gente? A gente chama isso de resposta de alongamento. Vocês devem sentir isso quando vocês, por exemplo, vão tentar alcançar o pé lá na frente assim e dói a perna. Esse reflexo, gente, é o mesmo reflexo de quando a gente alonga aqui atrás da coxa e sente dor. Só que o que acontece? Como ele é feito com um martelo, é tão rápido que essa contração não causa dor. Mas quando a gente faz alongando o músculo devagarinho, a gente está contraindo o músculo ao mesmo tempo que alonga, e aí dói, tá? Então, o reflexo patelar é uma proteção contra o alongamento exagerado do músculo. Porque eu bati aqui com o martelo, isso vai puxar o músculo, vai alongar o músculo, e aí isso vai devolver com uma contração, né? A nossa flexibilidade depende desse reflexo. Ó. Então, neurônio sensitivo vai entrar e depois vai devolver com o neurônio motor aqui na parte. Tá? Então, é por isso que acontece o que nós vimos aqui no vídeo, que é isso aqui, ó. Vamos ver aqui a ação. Peraí, vamos voltar para o começo do vídeo. Ó, ela vai bater com o martelinho. Pum. Ó, errou. Pum, acertou. Quando ela acerta o tendão patelar, o músculo alonga. Esse alongamento vai gerar uma sensação a nível medular e a medula vai devolver isso com contração. Ou seja, é uma contração involuntária. É um reflexo. É o reflexo mais famoso. Perdão, gente.
é o reflexo mais famoso que nós temos, que é o reflexo patelar. Que, por exemplo, se uma pessoa não apresenta o reflexo patelar, significa que ela sofreu uma lesão na coluna. Tá? Isso é uma forma que a gente testa para ver se, por exemplo, depois de um acidente, a pessoa sofreu lesão na coluna. Tá? A gente testa o reflexo patelar. Se o reflexo patelar não estiver funcionando, significa que ela sofreu uma lesão nas costas, na medula, né? Então, reflexo patelar, vou colocar aqui, né? Igual sinal de saúde na medula. Tá? A ausência dele igual lesão na coluna. Mas tem outro reflexo também que é muito famoso, que não é o reflexo patelar, que é o reflexo pupilar. Tá? O que é o reflexo pupilar? Esse aqui é muito legal. Vocês já devem ter visto assim nos filmes, que o cara assim, ele toma um tiro e tal, e toma um golpe. Vem o médico assim com uma lanterninha, abre o olho e ilumina a cara do cara que sofreu o acidente e tal. Ele sempre, a primeira coisa que ele faz é iluminar o olho, né? Vocês já se perguntaram por que todo médico de filme faz isso? Segundo o que eu vi, ele faz isso para ver se a pupila ela vai se fechar e se ver se é um reflexo cerebral ou neural. Perfeito. Olha só, o reflexo pupilar, gente, é a dilatação da pupila em resposta à luz, né? Então, o que que acontece? Se eu tenho ausência desse reflexo, o que que significa? Que, olha só, agora, esse não é um reflexo a nível de medula, que a gente está falando aqui a nível de, por exemplo, o nervo isquiático, né? A gente estava aqui olhando o nervo isquiático. O reflexo do reto femoral ali, gente, ele vai acontecer aqui a nível medular lombar, tá? Existem outros reflexos para testar, por exemplo, a nível dorsal e tudo mais, mas é que os mais comuns são lombares, né? O reflexo da pupila, gente, o nervo sensorial da pupila, ele é considerado um nervo craniano. É um nervo óptico, exatamente. É considerado um nervo craniano, ele não é um nervo medular. O nervo ocular, ele vai vir direto aqui ao encéfalo. Eu não tenho aqui uma figura dele. Deixa eu ver se eu acho aqui uma figura do nervo ocular, que ele é considerado um nervo craniano. Então, o que que acontece? Eu não vou achar agora, tem figura demais aqui. Se a pessoa não dilata a pupila, ó, neurônio motor autônomo, ó, olha o olhinho aqui, ó. Se não dilata a pupila, o que significa? Que tem uma lesão agora, não na medula, mas no encéfalo, que é muito mais grave, ou seja, significa que a pessoa sofreu traumatismo craniano. Então, a ausência do reflexo pupilar significa lesão encefálica. Muito mais grave, né? Então, existem dois testes simples depois de um acidente, por exemplo, para te saber se a pessoa sofreu ou lesão. Perdão, gente, peraí. Aqui. Se ela sofreu lesão na medula ou se ela sofreu lesão encefálica. Peraí, vamos ver que tá vindo umas perguntas legais. Fran, isso caracteriza a morte cerebral? Fran, não caracteriza a morte cerebral. Morte cerebral depende de uma série de fatores. Existe uma convenção para se determinar o que é morte cerebral, porque morte cerebral é uma coisa muito grave. Por quê? Porque significa que a pessoa morreu, tá? Então, morte cerebral vai ser ausência de dilatação da pupila, incapacidade de respiração autônoma, tem uma série de fatores para dizer que a pessoa teve morte cerebral, tá? Se tu disser só por isso, meu Deus, a pessoa pode ter tido só uma pancada e daí ela tá sem funcionar o nervo ocular ali na hora,
mas depois isso volta, sabe? Então, não posso dizer que a pessoa teve morte cerebral, porque morte cerebral a gente sabe que ela é uma coisa para declarar óbito da pessoa, né? Então, só a dilatação da pupila não serve. E outra coisa, a morte cerebral é critério também para doação de órgãos, né? Então a gente tem que saber direitinho se a pessoa morreu mesmo, né? Já pensou se eu vou lá e dou os órgãos de uma pessoa que não morreu? Deus o livre, né? Vamos ver, Eduardo. A pupila dilata com a luz? Ah, não, é o contrário, ela contrai. Obrigado. Retração da pupila em resposta à luz. A dilata é no escuro. Achei que fosse o contrário, pois li que quando escuro a pupila dilata para absorver e enxergar mais. É, perfeito. Eduardo, eu escrevi errado, ainda bem que tu me corrigiu aqui. Tá gravado o erro agora, ó, que feio, o professor errou aqui. Tá? Então é retração da pupila em resposta à luz. Tá? Se há ausência disso, significa que houve lesão encefálica. Tá correto, Eduardo. Jefferson, sim, Gui, estudei isso em fotografia também, pois as lentes da câmera têm a mesma função, é bem similar. É, isso mesmo, Jefferson, tá certo. Tá? Inclusive, os flashes de luz hoje, por que que eles atiram duas vezes, né? Faz pá, pá, faz aquela coisa esquisita assim. Porque o primeiro é para contrair a nossa pupila e o segundo é para tirar a foto. Então, ele dispara duas vezes. Porque antigamente, quando era só um flash, a gente ficava com o olho vermelho, né? Daí hoje em dia ninguém fica mais com o olho vermelho por causa disso, porque ele é um primeiro flash. Mas lembrando que a questão do flash que tu falou tocou na minha área, né? Me formei em fotografia. Mas quando tu bate o primeiro flash, ele abre, obviamente, a pupila se fecha, se contrai, enfim. E ele acaba, o flash, ele acaba clareando todas os microvasos oculares, por isso que fica bem vermelho, parece que a gente tá com o olhão vermelho. Então ele clareia tudo branco do olho, entendeu? Isso aí. Perfeito. É uma luz muito forte, né? O flash a gente não tem noção, mas na verdade ele é uma luz extremamente forte. Flash de fotografia profissional, gente, se ele fica, por exemplo, se dá defeito no flash e ele fica mais do que, acho que é meio segundo aceso, ele queima. Porque é uma luz muito potente, assim, é uma luz muito forte. E daí por isso que o nosso olho fica vermelho, porque ele ilumina os vasos dentro do olho, né? Uma coisa incrível. Isso aí. Mesmo, isso mesmo. Bom, deixa eu ver se eu continuo aqui, gente, porque já é 9h30. E se eu entrar no próximo conteúdo, eu vou precisar de mais 1 hora para falar. Aqui é nervo. Aqui as funções da medula, isso aqui é importante, tá? Aqui, gente, por que que a medula ela é sempre representada assim, numa parte branca e uma parte cinza, tá? Por um motivo muito simples, porque uma parte da medula é branca e outra é cinza, né? Ó, branco e cinza. Aqui, branco e cinza. Mas qual é a diferença dessas duas regiões, tá? A região mais branquinha, que é a região que a gente chama de substância branca, que é a região mais das extremidades, e a região mais cinzenta, que é a região mais do núcleo, né? Elas têm funções diferentes, tá? A substância branca, que é essa de fora, ela é responsável pela condução longitudinal, ou seja, de cima para baixo. Eu ponho entre aspas, porque não é correto dizer isso, tá? Mas é de cima para baixo, ou de baixo para cima, né? Vamos botar assim, para cima e para baixo. E para baixo. Então, aqui, nessa parte branca, passam neurônios nesta direção. Na parte cinza, olha só, é exatamente onde se inserem os gânglios, ó. Tanto o gânglio posterior quanto anterior, tanto anterior quanto posterior aqui dos nervos, se inserem nessa região. O que significa que essa região é que vai receber neurônios transversalmente.
né? Se vocês olharem aqui esse esquema aqui que eu botei para vocês, ó, aqui, ó, o neurônio entra, ó, o neurônio sensitivo, passa por um outro neurônio que a gente chama de interneurônio e vem para o nervo motor, ou para o neurônio motor, tá? Que é o que explica aqui esse reflexo, sensação de alongamento, passa a informação e depois passa a contração, tá? Então, aqui, no que a gente chama de substância cinzenta, que é o núcleo, ele recebe e integra os reflexos. Então, o que, que ele faz? Ele transmite transversalmente as informações. Tá? Então, ele vai transmitir transversalmente as informações. Tá, pessoal? Aqui, terminei medula, então, que era o propósito da aula de hoje. Semana que vem a gente vai entrar em cérebro. Ficou até um espaço em branco aqui. O que eu vou colocar aqui? Vamos colocar alguma coisa bonita aqui nessa figura aqui. Ah, o dermátomo. Vamos colocar um dermátomo. Cadê o dermátomo? Olha só, gente, o dermátomo é bonitão pra gente colocar ali, nesse espaço grandão que sobrou. Gente, existe uma forma de representar os nervos é a partir... Bota a bandeira do Grêmio. Ai, ai, ai. Ai, ai, eu mereço. Aqui, gente, dermátomo. O que é um dermátomo, tá? É a região sensitiva de cada par de neurônios. Ó, então, os neurônios cranianos, eles são essa parte amarelinha. Tá? Depois a gente vai entrar nos neurônios cervicais, então, C2, C3, C4, C5, que são os pares de neurônios que saem aqui de cada vértebra, né? Ó, lembra que eu falei para vocês? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aí, olha só que interessante. O primeiro par de nervos cranianos, que é o C2, ele vai nos dar a sensação aqui da cabeça, do coco. C3 essa parte do pescoço, C4, C5, C6. E aí vem a parte mais legal que eu acho assim, ó. Por exemplo, se uma pessoa tem, por exemplo, hérnia em C5, entre C5 e C6, o que vai acontecer? Ó? Se a gente seguir esse dermátomo, significa que ela vai ter dificuldade nas sensações e movimento do dedão e dessa parte aqui de cima do braço. Ó. Se ela tiver uma hérnia em C7, ela vai ter aqui ó, do dedo indicador e do... Não é o anelar esse aqui? Segundo dedo, vamos chamar do segundo e terceiro dedos. Se ela tiver uma hérnia em C8, que a gente não tem vértebra C8, né? Mas na verdade é o par de nervos cranianos C8. Ela vai ter parestesia nos minguinhos. Então a pessoa ela vai tendo a sensação de formigamento. Então, dependendo de onde ela tem o formigamento, a gente sabe em qual vértebra que é a lesão. Né? Olha só. Quem é que falou aí que a mãe tem dor no asiático? A avó, eu acho. Deixa eu ver aqui quem foi que falou. Que tinha dor no asiático, que eu achei uma comédia aqui. Eu não tô achando o comentário. Áudio. Asiático, a Milena, aqui. Aí, oi Milena. A tua avó não fala se ela sente a dor no asiático. E se essa dor do asiático, ela pega dedão, minguinho ou planta do pé? Passa pela bunda aqui, pela perna, a gente sabe. Mas ela já falou se pega no pé também a dor? Ou se pega pelo lado de fora ou de dentro da perna? Pergunta para ela um dia, vó, a sua dor do asiático é o lado de dentro da perna, daí tu vai saber que é sacral 2. É o lado de fora, se é por trás, né? Se passa pela lateral aqui, é L5. Se passa pela coxa, é L4. É bem comum, né? O avô fala assim, é uma dor que vai andando, assim, passa pela bunda, vai na perna, vai lá no pé. E, gente, ele tá certo. Por quê? Porque o dermátomo explica pra gente da onde vêm as sensações, né? Ó, ele vai explicar cada sensação, ó. Então a parte aqui também, ânus aqui, né, da bunda, dos glúteos, vai ter diferentes inervações aqui, sacrais, torácica, cada parzinho sacral, torácico aqui, vai ser uma parte do nosso tórax, depois do abdômen.
Então, é bem interessante de ver o dermátomo tentando nos explicar como cada par de nervo sai. Muito bem, gente, 9h30, vou comer meu pastel aqui. O que vocês acharam? O que é mesmo dermátomo, prof? Para mim, anotar anatomicamente aqui. Dermátomo é o quê? Ó, eu vou te explicar o significado, Jefferson. Dermátomo é de pele, tomo é de representação. Então, uma representação na pele das funções de cada par de nervo, tá? Isso é um dermátomo, é uma representação esquemática na pele da função de cada par de nervo. Deu para entender assim? Vou imprimir um em tamanho folha A3, pendurar na parede do meu quarto para aprender. Fica mais fácil de localizar quando começar a doer na mãe, né? Isso aí. Isso aí. Tu sabe que isso é o que a gente usa para identificar, por exemplo, onde está a hérnia, se tem uma hérnia e tal. Os quiropraxistas usam muito isso aqui também. É uma figura bem interessante. E vocês vão ter ela em alta resolução aí, porque o que acontece? Eu vou passar ela para vocês em PowerPoint. Daí é só copiar e colar no Word aí, imprimir grandão. Então, quadro aula neuro 2. Um quiropraxista é considerado doutor? Eu vi muita gente, tipo, questionando isso. Já vi massagistas falando, eles fazem quiropraxia só para ser chamado de doutor. Eu já vi gente que não apoia muito. Cara, assim, a gente tem que ter cuidado com essa coisa do doutor, tá? O que acontece? Doutor, de verdade, é só quem faz doutorado, tá? Mas o que acontece? Existe uma convenção em respeito. É uma convenção, assim, é um acordo de cavalheiros, não é oficial, tá? Que é assim, ó, todo profissional de saúde que estudou 10 anos ou mais um determinado tema já é considerado doutor também, tá? Exemplo, o médico. O médico ele tem lá a faculdade de medicina dele, que é 6, 7 anos, e depois tem mais uma residência médica. Daí, por exemplo, vou fazer dermatologia, dura lá 3 anos. Ele ficou 10 anos estudando para ser aquele profissional. Então a gente chama o médico dermatologista, por exemplo, o neurologista, de doutor. Por quê? Porque ele estudou tanto quanto as outras profissões que fizeram doutorado. Por exemplo, vou pegar ali um físico. Um físico, a faculdade é 4 anos, tá? O mestrado é mais 2 anos. E o doutorado são mais 4 anos. Então, o que aconteceu? Fechei 4 mais 2 mais 4, 10. 10 anos de estudo, sou doutor, tá? Então, algumas profissões que precisam estudar 10 anos para chegar naquele nível, a gente chama de doutor meio que por educação, que é o caso do médico. Então, no caso do quiropraxista, no caso dele não acontece nenhum dos dois. Por quê? Nem ele estudou 10 anos para ser aquele profissional, porque a faculdade de quiropraxia são 4 anos ou 5 anos, tá? E ele não tem o título de doutorado, porque ele não fez o mestrado e o doutorado. Né? Eu, por exemplo, eu fiz a faculdade de Educação Física, fiz o mestrado de 2 anos e depois um doutorado de 4 anos. Daí vem lá o título de doutor. Mas isso é só porque eu fiquei 10 anos estudando a mesma coisa, né? Que é a Educação Física. Mas, enfim, existe esse acordo de algumas profissões, no caso da saúde. As outras áreas a gente não tem essa convenção. Por exemplo, a gente não deve chamar advogado de doutor. Eles não são doutores, tá? Porque eles não têm doutorado na área, eles são advogados, eles são bacharéis em advocacia. A não ser que ele faça o doutorado dele. Por exemplo, tem vários professores na UX que são doutores em direito, que já fizeram mestrado e doutorado na área da advocacia. Certo? Assim como eu vi, na verdade, um vídeo, né, de um nutricionista, ele postou, foi em 2017, 18, não lembro.
Mas ele disse o seguinte, questionaram muito ele essa questão, nutrição, né, formou, fez graduação, atende clínico, enfim, chama ele de doutor. Uns, sempre vai ter o prós e contra, entendeu? Ele considera, segundo ele, na faculdade onde ele fez, a direção, aquela coisa toda, numa palestra, informaram ali assim, o seguinte: olha, é muito mais hoje de bom senso e também reconhecimento pela área que tu estudou, mas não algo que seja por direito teu ser doutor, Isso aí. sendo só uma graduação ou um mestrado somente, enfim. Isso aí. É por bom senso, não é por oficial, né? Tem muita gente que chama assim, o advogado de doutor, o fisioterapeuta de doutor, o nutricionista de doutor. Por quê? Por respeito, mas não é a convenção, né? É mais uma coisa assim de bom senso, né? De respeito ao profissional, tá? Muito bem, pessoal. Semana que vem o que nós temos? Quem lembra? Semana que vem prova. Prova! Isso aí, a Paloma foi mais rápida ali no gatilho, ó. Temos prova semana que vem, tá? Mas não se esqueçam, não é uma prova onde a nota que vocês tiraram na prova vai valer, tá? O que vai valer é a correção que vocês fizerem, tá? Porque é assim que vai funcionar nessa época de quarentena. Tá? Cada prof vocês vão ver que vai dizer que vai fazer a avaliação de um jeito. Essa é a forma que eu adotei. Então, eu gosto de aplicar prova para vocês se testarem, sabe? Fazer o teste do conhecimento, mas eu não vou contar isso como nota. Eu vou dar depois para vocês corrigirem aquilo que vocês erraram, tá bom? Então, nos vemos semana que vem. Estudem as questões do AVA que estão lá, as questões vão ser iguais, para tentar tirar a melhor nota possível e corrigir o menor número possível de questões. Um abraço, boa semana a todos, se cuidem nessa quarentena. Tchau, tchau, boa noite. Boa noite, Paloma. Boa noite, Edu. Sim, Laura, eu vou ter que fazer eles, né? Mas eu vou postar. Lembra, Laura, que tu tem o Kahoot para estudar, né? Vão ser as mesmas questões que eu botei no Kahoot. Eu acho que tu foi uma das, inclusive, que fez antes de eu fazer na aula o Kahoot, né? Tu já vinha com o Kahoot feito. Tá? Vão ser as mesmas questões que eu vou postar ali depois no formato do Ava, tá, Laura? Imagina. Boa noite.